Na questão 10 ele diz, dados os vértices A, que é menos 1 para x, menos 1 para y, B, que é 4 para x e menos 1 para y, e C, que é menos 1 para x e 11 para y, de um triângulo, determine as equações reduzidas das circunferências inscrita e circunscrita ao triângulo ABC. A gente vai precisar de retomar alguns conceitos, tanto da primeira unidade de matemática 5, como também de matemática 3, tá certo? A gente vai precisar retomar alguns conceitos. Vamos lá, primeiro ele quer as equações reduzidas das circunferências, inscrita e circunscrita. São dois tipos de circunferências diferentes. Por exemplo, o que é uma circunferência inscrita em um triângulo? É quando ela está dentro de um triângulo. É tipo isso aqui, ó. Sendo que esse aqui ele encosta no ponto médio da hipotenusa, tá? Porque aqui não foi bem feito, mas é para encostar, entendeu? E o que é uma circunferência circunscrita? É quando é o inverso, quando ela está por fora do triângulo. E o triângulo, e a hipotenusa do triângulo é o diâmetro da circunferência, beleza? Então isso aqui a gente precisa lembrar. O que é que mais a gente precisa lembrar? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Sim, é importante lembrar e saber a fórmula da equação reduzida da circunferência. E que é a seguinte, nesse contexto vai ser assim. Vai ser x, vou facilitar. Eu poderia botar x bolinha, mas vou logo dizendo. É o ponto médio da hipotenusa ao quadrado mais y menos ponto médio da hipotenusa em y, aqui em x, ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então vai ser isso aqui que a gente vai usar em uma das, tá certo? Vai ser na circunscrita, beleza? Na inscrita também, né? Na escrita também. Isso, nas duas. Vou avisar nas duas, na verdade. Mas vamos lá. Eu vou começar primeiro na circunscrita. Eu já vou fazendo aquilo que eu fazia naquela outra prova. Vou desenhar o triângulo. Vou desenhar primeiro os eixos, tá? Aqui. O eixo Y. O eixo X. Vou colocar o menor e o maior valor de cada um. O menor valor aqui é para X. Menos 1, 4, menos 1. Então, menos 1. E o maior é 4. Vou colocar aqui 4. Aquela forma que eu fazia. Para y, o menor valor é menos 1 também. Menos 1. E o maior valor é 11. E eu vou desenhar esse triângulo aqui que ele está dizendo. O ponto A vai ficar aqui. Menos 1 para x, menos 1 para y. É o ponto A. O ponto B é 4 para x, menos 1 para y. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. O encontro, ó. Mais ou menos aqui. É o ponto B. E o ponto C é menos 1 para x e 11 para y. Mais ou menos aqui. Beleza? E aqui eu vou desenhar o meu triângulo. E vou atentar as medidas. Por exemplo, qual é a medida desse lado aqui? Se vai de 4 a menos 1, vai ser 5, não é? E se vai de menos 1 até 11, a distância entre os dois pontos é 12. Então eu já tenho o cateto 5 e o cateto 12. Qual vai ser a minha hipotenusa? Vai ser 13, por causa da família do 5, 12 e 13, né? Mas, no fim das dúvidas, você poderia calcular. Aí a ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 25 mais 144. A ao quadrado é igual a 169. A igual a 13. A igual a 13, que é a minha hipotenusa. Tá certo? Aí, o que é que eu faço agora? Descobri a hipotenusa, BC. Como eu falei, quando a circunferência ela está circunscrita, ela está assim, ó. A hipotenusa não está bem direito o círculo, mas a hipotenusa é o diâmetro desse círculo, dessa circunferência. Então, se o meu diâmetro é 13, qual é o meu raio? Diâmetro não é metade do raio? Diâmetro é igual a 13 sobre 2.
Ou melhor, raio é a metade do diâmetro, perdão. Raio vai ser 6,5. O raio não é a metade do diâmetro? Então esse aqui vai ser o meu raio. Esse aqui é o raio. Aí eu já tenho o raio. Eu vou saber o ponto médio agora. E para poder calcular a equação reduzida. Tá. A gente sabe que a gente vai precisar desse ponto médio aqui. Que é mais ou menos aqui, né? Beleza. Como a gente vai saber esse ponto médio? É só calcular daquela forma que a gente fazia. Se é de BC, vai ser o ponto médio entre x de B e C de B, y de B e y de C. Então vai ficar, vamos lá, BC, ponto médio, tá? Ponto médio, BC. Para x vai ser, qual é o x de B? 4. X de C, menos 1. Então, o ponto médio vai ser isso aqui. Vai ser 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Beleza? E para y, quem é o y de B? Menos 1. Y de C, 11. Então, vai ser menos 1 mais 11 sobre 2, que é igual a 5. Então, aqui é meu ponto médio em y e o ponto médio em x. Diante disso, eu vou saber o centro da minha circunferência. O centro da minha circunferência é simplesmente o ponto médio da minha hipotenusa. Já que a hipotenusa não é o diâmetro, cadê? A hipotenusa não é o diâmetro da circunferência, então o ponto médio da hipotenusa vai ser o ponto médio da circunferência também. Beleza? Então o centro vai ser 1,5 para x e 5 para y. E agora eu posso colocar na minha equação. Vou descer isso aqui, copiar de novo aqui a equação, que é x, foca, cadê? Focou. X menos ponto médio de hx ao quadrado mais y menos ponto médio de hy ao quadrado. Hipotenusa em y ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui você pode chamar como quiser, só foi a forma que eu pensei em chamar. Você pode colocar C, já que é centro, né? C para X, C para Y, tanto faz. O que importa é os números. Vai ficar X menos. Quem é meu ponto médio em X? 1,5. Então vai ficar X menos 1,5 ao quadrado mais Y menos. Quem é meu ponto médio em Y? 5 ao quadrado. É igual a raio ao quadrado. Qual é o meu raio? Meu raio é 6,5, mas ele quer o quadrado. Então a gente já tem praticamente a equação reduzida circunscrita. Posso calcular aqui, vai ficar x menos 1,5 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, é igual a 42,25. Então essa aqui é a equação reduzida da circunferência circunscrita, tá certo? Circunscrita é essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Agora, aí você identificar que ela é circunscrita. E agora eu quero saber a da inscrita. E é dela que vamos fazer agora. Beleza. Para calcular a circunferência inscrita, vou precisar de um teorema chamado Teorema de Poncelet, que diz assim: a soma dos catetos é igual à hipotenusa mais o diâmetro, ou 2 vezes o raio. Ou seja, a soma desses catetos vai dar a hipotenusa mais o dobro do raio. Beleza? Porque eu vou ter que descobrir o raio. Tá certo? Vamos lá. Lembrando que a circunferência agora está dentro, está circunscrita. E aqui é o ponto menos 1 para x e menos 1 para y. Beleza? Esse ponto A, B, C. Mas vamos precisar dele. Então vamos lá. A gente sabe que um cateto é 13, outro cateto é 5, outro cateto é 12. Acho que tá confundido. 13 aqui, 5 aqui e 12 aqui. Mas tanto faz. Estando a hipotenusa 13, tá correto. O que eu fiz aqui estava errado. Vamos lá. 12, 5, 13. Beleza. Quais são os catetos? 12, 5. 12 mais 5 é igual a hipotenusa, que é 13, mais 2 vezes o raio.
Os catetos somados vão dar 17, que é igual a 13 mais 2 vezes o raio. O que é 13, que está aqui somando, passo para cá diminuindo, vai ficar 17 menos 13 é igual a 2R. R é igual a 17 menos 13, 4. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 4 sobre 2 vai dar 2. Então, meu raio vai ser 2. E aí, para eu saber onde está o centro dessa circunferência, eu vou somar 2 ao menor ponto, que é o menos 1 para x e menos 1 para y. Então, para x, o centro, né? Aqui eu vou calcular o centro. Para x, vai estar menos 1 mais 2, que é igual a 1. E para y vai estar menos 1 mais 2, que é igual a 1. Já que o ponto menor aqui é menos 1 para x e menos 1 para y. Beleza? Então aqui é meu centro. Meu centro vai ser 1 para x e 1 para y. E aí eu aplico novamente aquela equação reduzida. Equação reduzida. Que é x menos o centro, ou ponto médio, da forma que você quiser chamar, que é 1 de x ao quadrado, mais y menos o ponto médio em y, ou o centro em y, que é 1 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vai dar x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a, o raio é 2, 2 ao quadrado, 4. Então aqui é a equação reduzida da circunferência inscrita, beleza? Então essa questão aqui é um pouco grande para resolver, mas é fácil, não é difícil, tá certo? Qualquer dúvida, dê uma olhada aí. Qualquer dúvida pode falar comigo no privado ou pessoalmente, ou nos comentários. Valeu!